Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero mais uma vez tributar a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por poder mais uma vez transmitir a sua poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida dos amigos que Deus me dá o presente de poder encontrar mais uma vez, poder cooperar com o pastor Sérgio. Louvo a Deus pela sua vida, pastor Sérgio, sua casa, sua família. Rever aqui o nosso irmão e amigo pastor Emerson, companheiro de longas datas, pescador lá da beira do Rio Cuiabá, né? Evangelista Eval. Louvar a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus de uma maneira especial. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 3 e versículo de número 15. Vamos ler o versículo 14 e o 15. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 14 e 15. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Gênesis capítulo de número 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Amém. Tome seu assento com liberdade, para adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele está presente neste lugar. Glória a Deus. E com certeza, onde Jesus está presente, algo acontece. E esta manhã, eu creio que é uma manhã de poder, de avivamento, uma manhã que Deus vai marcar nossas vidas aqui. Quem veio para adorar o nome do Senhor Jesus nessa manhã? Deus é fiel. Meus irmãos, o texto que nós lemos, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, como nós conhecemos e sabemos. Gênesis quer dizer começo, princípio, início. O livro de Gênesis é o livro das primeiras coisas. No capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim foi a manhã e a tarde do primeiro dia. Então é o livro das primeiras coisas. No livro de Gênesis está registrado o primeiro nascimento, o primeiro homem, a primeira promessa, o primeiro casamento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio. É o livro das primeiras coisas. E quando nós observamos para a Bíblia, no livro de Gênesis, Deus fez o homem. E quando Deus fez o homem com um objetivo específico. Qual foi o objetivo da criação? Deus fez o homem para ter amizade com Ele, para ter comunhão com Ele, para ter um relacionamento com Ele. Porque lá no capítulo 14 de Isaías, e versículo 14, Satanás disse: eu subirei aos mais altos das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tudo que o diabo queria era ser semelhante a Deus, e Deus não permitiu. A Bíblia diz que Deus lança Satanás do céu abaixo. E quando Deus lança Satanás do céu abaixo, uma terça parte dos anjos o acompanhou. Então imagine bem, uma terça parte dos anjos. Então sobrou uma lacuna, sobrou um espaço. E agora Deus resolve criar o homem para suprir esse espaço. E o interessante é que quando Deus fez o homem, lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Observe bem, tudo que o diabo queria ser era ser semelhante a Deus. E Deus não permitiu. E quando Deus fez o homem, Deus diz: agora o homem vai ser a minha imagem, a minha semelhança. É por isso que Satanás, o diabo, tem raiva de você. O diabo não quer ver o homem de cabeça erguida. O diabo não quer ver você abençoado. O diabo não quer ver a sua família abençoada. O diabo quer que o homem ande triste, angustiado. O diabo quer colocar ansiedade, quer dominar a mente. O diabo não quer ver você de cabeça erguida, não quer ver os teus sonhos realizados, não quer ver você feliz, não quer ver você alegre, porque tudo que ele queria era ser semelhante a Deus, e Deus não permitiu, e Deus fez você a imagem, a semelhança dele. Então você tem motivo para levantar a tua cabeça, você tem motivo para sorrir, você tem motivo para levantar todas as manhãs e dizer: glória a Deus, eu sou a imagem, a semelhança dele. Você tem motivo para sentir a presença desse Deus poderoso. Então levante a tua cabeça nesta manhã, glorifique, exalte, adore o nome de Jesus, porque essa luta é porque o diabo quer ver você de cabeça baixa, mas ele é derrotado, e Deus fez você a imagem, a semelhança dele. Quem veio adorar o nome de Jesus aqui nessa manhã?
Por isso que Satanás investe contra o ser humano. O diabo quer ver o ser humano frustrado, decepcionado, depressivo, doente, enfermo. O diabo quer ver o homem de cabeça baixa. Por quê? Ele queria ser semelhante a Deus e Deus não permitiu. E Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, quando Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, começa-se uma guerra no mundo espiritual. Da parte da serpente, da parte do diabo, que a serpente aqui simboliza, representa o diabo. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9 diz: e foi lançado fora o grande dragão e antiga serpente, que é chamada Satanás e os demônios que enganam todo mundo. Então, aqui o diabo, a serpente simboliza, representa o adversário das nossas almas, Satanás. E quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que Deus tem liberdade com o homem. Imagina, irmão, Deus passeava no jardim, falava com o homem face a face, Deus tinha comunhão com o homem. Então Satanás se levanta porque ele queria ser semelhante a Deus e Deus não permitiu. E Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. E Deus, a Bíblia diz que Satanás fez com que o homem pecasse. Quando ele peca, que ele desobedece a Deus, que come daquele fruto proibido, automaticamente ele perde a comunhão com Deus, ele perde contato com Deus, ele perde a amizade com Deus, porque a Bíblia diz que ele é lançado fora do jardim do Éden, e Deus coloca um querubim com espada desembainhada para guardar o jardim. O homem perde o contato com Deus, perde a comunhão com Deus. Quando o homem peca, a morte é inserida no contexto humano. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no capítulo 6 e versículo 23, da mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o Senhor Deus resgata o homem. E aqui no capítulo 3 que nós lemos, está inclusa a primeira promessa que Deus faz para a raça humana. A primeira promessa inclusa na Bíblia é o capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Que diz que da semente da mulher ia nascer um homem para pisar na cabeça da serpente. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Da semente da mulher vai nascer um homem para pisar na cabeça da serpente. Então, quando Deus faz uma promessa na vida do homem, se levanta uma guerra no mundo espiritual da parte do Satanás com o ser humano. E no capítulo 4 de Gênesis, versículo 1, a Bíblia diz: e Adão conheceu a Eva, e teve do Senhor um filho, Caim. Também teve ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E a Bíblia diz que passaram alguns dias, eles trouxeram uma oferta para o Senhor. O diabo ficou preocupado, disse: certamente este é o homem que vai pisar na nossa cabeça. Certamente este é o homem que vai ter poder sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que Caim se levantou contra o seu irmão no campo e o matou, porque ele foi gerado por um ciúme maligno, diabólico. A Bíblia nos revela que Caim trouxe a primícia dos alimentos para o Senhor de oferta, e Abel trouxe o primogênito dos animais, uma oferta de sacrifício. Deus atentou para a oferta de Abel, e a Bíblia diz que aquilo gerou um ciúme no coração de Caim, a tal ponto dele matar o seu irmão. Infelizmente, tem muitas pessoas sendo destruídas por esse ciúme maligno, tem casamento sendo destruído, tem amigos sendo destruídos por esse ciúme diabólico, mas nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus, todo ciúme cai por terra e o nome do Senhor é glorificado. A Bíblia diz então que Caim levantou contra o seu irmão e o matou. Então ele não teve condições de pisar na cabeça da serpente, ele não teve poder sobre a morte, porque ele cometeu um homicídio. Aí nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e o capítulo 6 de Gênesis fala da corrupção do gênero humano. A raça humana corrompida debaixo do pecado. Foi aí que Deus escolhe, chama um homem por nome de Noé, e diz a Noé: Noé, constrói uma arca que eu vou abrir as comportas do céu e vou mandar dilúvio sobre a terra. Então você constrói essa arca, e Deus deu toda a medida, constrói essa arca, e você vai entrar dentro dessa arca, você, a sua família e os animais, e eu vou ordenar, e vou abrir as comportas do céu, e vai haver chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que o povo começou a zombar, o povo começou a tirar sarro de Noé, o povo não acreditava, porque até então a chuva que molhava a terra era o orvalho que vinha de baixo para cima. Gênesis capítulo 2 e versículo 6 diz: e o vapor subia e regava todo o jardim. Em outra versão diz: o orvalho subia e regava todo o jardim. Não havia registro histórico de que ia chover de cima para baixo. A Bíblia diz que o vapor subia e regava o jardim. Então os homens não acreditavam, começou a zombar, começou a dizer que Noé estava doido, estava maluco, onde já se viu chover de cima para baixo. Só que quando Deus fala que vai acontecer, pode não existir, Ele traz à existência aquilo que não existe. Quando Deus fala que vai acontecer, pode a medicina dizer: está desenganado, tem que tomar remédio controlado, tem tantos dias de vida, Jesus vai lá e opera um milagre. Quando Deus fala que vai acontecer, pode o juiz dizer:
Não tem mais jeito, a tua causa foi perdida, não tem como mais recorrer. Jesus vai lá e opera o milagre, porque Ele é o Deus que faz milagre. Quando a ciência desengana, quando não tem mais jeito, Jesus vai lá e opera o milagre. Quem acredita que Ele vai operar milagre aqui nessa manhã de hoje? Mesmo que aos olhos humanos não tenha mais jeito, mesmo que aos olhos humanos as possibilidades se esgotaram, Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que traz à existência aquilo que não existe. Do nada Ele faz o existir tudo, das coisas pequenas Ele faz coisas grandes. Esse é o nosso Deus. Só precisa de um pouco de fé para o milagre acontecer, para o milagre ser realizado na tua vida. O povo começou a zombar, o povo apontava o dedo, o povo não acreditava. E Noé foi construindo aquela arca conforme Deus ordenou. Quando terminou aquela construção, a Bíblia nos revela, então, que ele fez conforme Deus lhe ordenou, entrou dentro da arca, ele e a sua família, e um casal de cada animal, e Deus abriu as comportas do céu. E pela primeira vez na história houve chuva sobre a terra. O povo entrou em desespero, porque até então o povo não acreditava. E a Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu e houve chuva sobre a terra, de tal maneira que todo ser vivente foi submergido por aquele dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites de chuva. Aí Deus foi lá e fechou o céu, cerrou o céu e não houve chuva, porque a chave está na mão do Todo-Poderoso. Entenda uma coisa, a chave está na mão dele, e a porta que ele fecha ninguém tem poder de abrir, e a porta que ele abre não tem demônio, não tem tranca-rua, não tem inferno que pode fechar a porta que Deus abre. Está entendendo? A porta que Deus abre, ninguém tem poder de fechar ela. E Deus fechou o céu e não houve chuva sobre a terra. A Bíblia diz que passou-se 120 dias e a arca encostou no Monte Ararat. Passou-se mais 30 dias. Quando completou 150 dias, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo. E aquele corvo foi e não retornou mais. Por quê? A terra estava cheia de cadáveres de homens, de animais, estava podre, suja. Corvo gosta de coisas podres, de coisas sujas, então ele não retorna mais. Mas passou-se 7 dias e Noé solta uma pombinha. A Bíblia diz que a pombinha foi e retornou para a arca. Passou-se mais 7 dias, Noé solta a pombinha pela segunda vez. Ela foi e retornou com o raminho de oliveira no seu bico. Passou-se mais 7 dias, Noé solta a pombinha pela terceira vez. Ela foi e já não retornou mais. Por que Noé soltou o corvo somente uma vez? Porque a terra estava cheia de cadáveres de homens e animais, estava podre, suja. Corvo gosta de coisas podres, de coisas sujas. Então ela foi e já não retornou mais. Mas observe bem, Noé soltou a pombinha pela primeira vez, ela foi, retornou para a arca. Simboliza, representa o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e também da terra. Da segunda vez ela foi e retornou com o raminho de oliveira no seu bico. Simboliza, representa Jesus. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e toda vara que estiver ligada em mim dá fruto. Da terceira vez ela foi e não retornou mais. Simboliza, representa o Espírito Santo de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador amado, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas vós o conheceste, porque Ele habita convosco. Ele está presente aqui nessa manhã, para dar alegria para quem está triste, para dar força para quem está fraco, para trazer avivamento para quem precisa de avivamento, para curar quem está enfermo, para abrir a porta que está fechada, para levantar o caído. Quem acredita que Ele está aqui essa manhã para fazer milagre em nosso meio? Alamando Guinamacé, o Espírito de Deus está na casa. A Bíblia diz então que Satanás ficou preocupado, o diabo ficou preocupado, e disse: certamente esse é o homem que vai ter poder para pisar na nossa cabeça, certamente esse é o homem que vai ter poder sobre a morte. O diabo ficou preocupado, e a Bíblia nos revela no capítulo 9 de Gênesis, versículo 20, Noé plantou uma vinha, ele tornou-se um lavrador, e ele colheu o fruto da vide. E no versículo de número 21, a Bíblia diz que ele se embriagou, ele bebeu tanto vinho que ele tirou as suas vestes na frente dos seus filhos. Ele cometeu um ato de imoralidade. Então ele não teve poder de pisar na cabeça da serpente, ele não teve poder sobre o demônio, ele não teve poder sobre a morte, porque ele cometeu um ato de imoralidade. Nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que o povo de Deus estava vivendo debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão terrível, escravizado pelo rei Faraó. Foi nessa época que Deus escolheu um homem por nome de Moisés. Eu acho linda a chamada de Moisés, porque Moisés foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Deus escolheu ele desde o ventre.
E quando Deus escolheu Moisés, Israel estava passando uma crise terrível, uma crise espiritual, uma crise financeira, uma escassez. Israel estava vivendo debaixo de uma provação, de um jugo terrível. Estava sendo escravizado por aquele rei. E as leis daquela época, o rei lançou um decreto, logo que Moisés nasceu, ele lançou um decreto, que todos os meninos homens que nascessem da nação de Israel era para ser morto no seu nascimento, para a nação não fortalecer, para a nação não crescer. Agora imagine, Moisés já nasceu debaixo de uma condenação de morte, era uma lei, era um edito, era um decreto do rei, tinha que matar o menino. Então ele já nasceu debaixo desse decreto. Só que quando Deus tem algo na vida de alguém, ele pode até viver o Salmo 23 e versículo 4, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor Deus está comigo, é Deus que está contigo. Quando nós estamos diante da bênção de Deus, debaixo da direção de Deus, irmão, você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode acontecer, Deus vai te dar o livramento. Tem gente que tem crente que tem um medo de morrer, que o sangue de Jesus tem poder, medo de galinha preta, de gato preto, de macumba. Irmão, não precisa preocupar não, a tua vida está na mão de Deus, a chave está na mão dele, está tudo na mão do Todo-Poderoso. Pode descansar em paz, porque é Deus que comanda a nossa vida, Ele é poderoso. Agora o desviado, o não crente, ele morre fora do tempo. Ele morre fora do tempo. Ele é ceifado fora do tempo. Por quê? A Bíblia, cara, o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. Aí vem para a igreja e fica na presença de Deus. Cometemos erro, cometemos pecado, cometemos. Mas nós viemos, dobramos o joelho, Jesus nos perdoa, Jesus nos ajuda. Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia da nossa alma. Ele vai lá, coloca a tua mão poderosa, perdoa os nossos pecados, o nome dele é glorificado. Quem está entendendo o mistério de Deus aí? Ele nasceu debaixo desse jugo, dessa condenação. E a Bíblia diz que quando ele nasceu, a parteira não tirou a vida do menino. Por que a parteira não tirou a vida do menino? Porque Deus é Deus que trabalha, Deus é Deus que guarda, Deus é Deus que esconde, Deus é Deus que sustenta. A Bíblia diz que a parteira viu aquele menino e escondeu ele. E aquele menino foi crescendo, foi tomando forma. Quando ele completou 3 meses, a parteira começou a analisar. Não tenho condições de esconder esse menino mais. Ele vai crescer, já daqui a pouco começa a andar, começa a gatinhar, começa a gritar, começa a chorar. Não tem como eu esconder o menino. Aí ela teve uma ideia. Ela confeccionou um cesto de palha. E betumou aquele cesto por dentro e por fora. E falou, vou colocar o menino dentro do cesto e vou colocar dentro do rio. E deixa embora, deixa descer para alguém encontrar ele. Aí eu fico olhando a grandeza de Deus. Deus trabalha nas coisas pequenas. Eu sempre digo, eu sempre vejo Deus trabalhar, pastor Sérgio, na minha vida, nas coisas pequenas. Por isso que eu não desprezo o dia das coisas pequenas. Moisés foi colocado em um cesto de palha. Agora imagina bem, nós conhecemos a história do Titanic. Quem não ouviu falar, quem não leu, quem não ouviu, quem não assistiu o filme do Titanic, aquele grande navio que o construtor disse, nem Deus é capaz de afundar, feito com tanta tecnologia daquela época, feito com tanta estrutura, testado de todas as formas. O que aconteceu? Afundou. E agora Moisés, imagina Moisés, ele não foi colocado em um Titanic que tinha segurança, ele não foi colocado em um barco, ele não foi colocado em uma balsa, ele não foi colocado em um iate, ele não foi colocado em uma canoa, aquelas canoinhas que nós pescamos no Rio Cuiabá, pastor Hermes, lembra do que chama de desinteira família, um coxo, se você virar do lado ela já roda, né? Aquelas não, se fosse pelo menos uma canoinha daquela, mas não foi, foi num cesto de palha. Agora imagina, os pescadores vão entender do que eu estou falando. E você também vai entender. Um cesto de palha, quando vai descendo na beira do rio, vai enroscar num galho de pau e vai virar. Numa pedra, na corredeira. Ele vai virar, ele não tem como manter um cesto. Mas sabe o que eu vejo aqui? A mão de Deus. A mão de Deus guiando Moisés. Eu olho para mim e para a tua vida. Não era para mim e para você estar aqui nessa manhã de hoje. Lamentações de Jeremias 3:22 diz, as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Nós não estamos aqui porque merecemos, não estamos aqui porque somos bons, não estamos aqui porque nós estamos aqui porque a mão de Deus te guardou, a mão de Deus te livrou. Eu tenho certeza que tem gente que veio aqui pela fronteira do México, entrou aqui dentro desse lugar, Deus te trouxe, te guardou aqui. Outros entraram de outra forma. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que foi parar em cima de uma cama, passou por cirurgia, foi desenganado pela medicina. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que a depressão bateu na tua porta, o espírito do suicídio falou, vou te matar, mas a mão de Deus, a misericórdia de Deus é quem te guardou, Deus é quem te sustentou, e é por isso que nós estamos aqui, a mão de Deus sobre a nossa vida. Lamando de amacaia serga bacho que daga sachuia. Eu mesmo sou cortado daqui até aqui, não tenho um baço.
sofreu um acidente, desenganado da medicina, mas a mão de Deus falou, tem uma obra na vida dele, eu vou guardar ele, eu vou guiar ele, é a mão de Deus, crente. A mão de Deus foi guiando aquele cesto. Parece que eu vejo a palma da mão de Deus guiando. Diz, pode ficar tranquilo, menino, porque eu vou te levar você no lugar certo, eu vou te levar você onde eu quero, eu vou te levar você onde eu desejo, eu vou te levar você no centro da minha vontade. E aquele cesto foi descendo. Aí eu vejo como Deus trabalha nos detalhes. A filha do rei, ela tinha toda a mordomia, todo o conforto. Imagina um rei, tem lá no seu palácio as suas piscinas de vários jeitos, piscinas aquecidas, tinha tudo aquelas piscinas de pedra, ela tinha todo o conforto. De repente ela sentiu vontade de descer lá no rio para banhar. Olha só como é que Deus faz, é o Espírito Santo falando, desce lá no rio para tomar banho, porque tem um menino lá, e você vai trazer ele. E ela desceu no rio e encontrou aquele cesto, e achou aquele menino e colocou o nome dele de Moisés. Moisés significa, das águas foi tirado, das águas foi achado. Ela pega o menino e traz para o palácio. Aí eu vejo como que Deus trabalha. Ela ficou preocupada e disse, e agora, como é que nós vamos fazer? A filha do rei falou, nós precisamos de contratar uma babá, uma babysitter, né, para cuidar do menino. E agora? Como é que nós vamos fazer? Esse Deus não é brincadeira não, irmão. Vamos contratar alguém para cuidar do menino. Quem foi contratado para cuidar do menino? Quem foi? A mãe dele ganhou um salário para cuidar dele. Está vendo como é que Deus faz? Nem tudo aquilo que você acha que vai te matar, que é prova, que vão tirar de você, que você vai perder, que você está perdendo, nem tudo é para a tua morte, nem tudo é para o teu desespero. Não, senhor e não, senhora. Se Deus está tirando algo, dê glória a Deus. É Deus preparando algo melhor para você. Se Deus está fazendo alguma coisa e você acha que a prova está grande, é a mão de Deus, irmão, é a mão de... Ei, tribute isso à mão de Deus, é Deus trabalhando na tua vida. Tiraram algo de você, está sofrendo, não te preocupa, Deus tem coisa melhor para acontecer aí, Deus tem coisa grande para acontecer. A mãe dele poderia ter entrado de desespero, em depressão. Tiraram meu filho, tiraram aquilo que eu mais amo. Não, mas era Deus guardando, dizendo, fica tranquilo aí que vai passar uns dias aí e você vai voltar, o teu filho vai voltar para você e vai voltar, não é só o seu filho não, vai voltar um salário. E não vai ser salário não, não vai ser salarinho não, vai ser salário grande. O negócio é grande, é para cuidar do filho do rei, é salário que o rei paga para cuidar do filho, é o melhor salário. Então não te preocupa, está entendendo que Deus está trabalhando a teu favor? Isaías diz, o Senhor Deus trabalha para aquele que nele espera, é para você. Deus está trabalhando em teu favor, Deus está trabalhando em teu favor. A mãe do menino passou a cuidar dele e ganhou um salário. A vida de Moisés é interessante, porque ela se dividiu em 3 etapas, 3 fases. E foram 3 fases totalmente iguais. Do primeiro ano de vida, até os 40 anos ele viveu no palácio. Dos 40 anos de idade, até 80 anos ele viveu no deserto. E dos 80 anos de idade até os 120, ele tirou o povo das garras de Faraó, atravessando pelo Mar Vermelho, atravessando pelo deserto. Mas o que me chama a atenção na vida de Moisés, é que quando ele estava no palácio, com toda certeza, ele foi adotado pelo rei, pela filha do rei. Então ele estudou nos melhores colégios, ele teve as melhores formações, ele teve privilégio, ele teve prestígio, porque ele era adotado pelo rei, então todo conforto e mordomia ele tinha. Só que quando ele completa 40 anos de idade, o que acontece? Ele comete um homicídio, ele matou um egípcio, ele pegou esse egípcio, se escondeu na areia e enterrou ele. Aí ele fugiu para o deserto, com medo de ser condenado, com medo de ser preso, ele fugiu para o deserto, aí ele viveu 40 anos no deserto. Só que lá no deserto, o auxílio do rei, lá no deserto, as suas formações, lá no deserto, o seu conhecimento, lá no deserto, a sua mordomia, lá no deserto, os seus prestígios acabaram. Lá no deserto, ele não tinha auxílio do rei. Lá no deserto, a formação dele não ia resolver nada na vida dele. O que ele aprendeu lá no deserto foi outra fase, foi outra etapa. Eu costumo dizer que deserto é faculdade de Deus. Às vezes preparamos, passamos pela faculdade do homem, passamos pelos conceitos do homem, mas a faculdade de Deus é o deserto. Deus leva para o deserto. Por isso que ele deu o exemplo e o seu próprio filho Jesus passou 40 dias no deserto. Porque a faculdade de Jeová é o deserto. Deus levou ele para o deserto. Lá no deserto, ele aprendeu outra lição diferente. Irmão, quer ver um crente buscar Deus, ter comunhão com Deus? Leva ele para o deserto. Eu conheço gente que é assim, leva ele para o deserto porque ele fica crente. Tem um pastor hoje, ele é pastor lá em Sinop, com o pastor Tiago,
Um amigo meu, nós oramos muito, ele era da região de Castro, oramos muito no monte juntos, fizemos muita campanha. E ele é muito trabalhador, um camarada muito visionário. E Deus abençoou ele, ficou rico 3 vezes. Rico de ter 3 caminhonetas, e ficou rico 3 vezes. Só que quando ele ficava rico, ele sumia da igreja. Ele chegava a cada 30 dias, cada 60 dias. Eu não sei, aqui acho que não tem isso não, né? Fica rico, aí some, desaparece. Chegou o verão, fica 2 meses sem ir para a igreja. Vai para a praia, né? Aí lá na praia, sabe como é que é, né? Daqui a pouco toma até uma cervejinha, um vinhozinho, some, desaparece. Ela coloca aquelas roupas indecentes. O caba coloca até uma cuequinha, né, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Desaparece, vai para a praia. Aí chega daí 30 dias, 40 dias, chega tudo bichado, né? Aí tem que fazer uns curativos, tem que ajeitar. Aí daqui a pouco some de novo. Aí quando o negócio... Mas quer ver o caba ficar crente? Eu me lembro desse pastor hoje, pastor da congregação, que quando Deus abençoava, ele desaparecia, sumia, só caminhando para lá e para cá, cada 30 dias, cada 60 dias, e lá, até levava o dízimo aqui, Deus está me abençoando, glória a Deus, mas sumia. Aí Deus jogou ele na prova, irmão, pensa no homem que ficou crente na prova, pensa no homem que ficou crente no deserto. Ô pastor, que dia que tem culto de vigília? Ele estava na vigília, o ciclo de oração vai ter uma campanha, meio-dia, tem 3 irmãs orando, ele está lá no meio das 3 irmãs chorando, ô Jesus tem misericórdia, vem no culto de um domingo, segunda, terça, quarta, quinta, terça, vem de manhã, de madrugada, o ciclo de oração está orando, estão clamando, o jovem fez uma campanha, está ele orando, pastor, se eu precisar de mim, eu estou aqui. O homem ficou crente, foi uma bênção, e foi 3 vezes do mesmo jeito, irmão. Deus jogou o homem no deserto de novo. Tem gente que tem que viver no deserto a vida toda, porque se Deus abençoar ele, já era. Pode esquecer, o mundão está esperando ele lá. Então tem gente que tem que viver na prova a vida toda. Isso não é para todos, é para alguns. Tem uma porcentagem muito pouca que ele tem que entender que se ele não viver na prova, ele não vai ser crente. E Moisés, lá no deserto, ele aprendeu a depender de Deus. Lá no deserto, ele aprendeu a orar. Lá no deserto, ele aprendeu a consagrar. Lá no deserto, eu acho que ele chorava, fazia que nem esse companheiro. Não estou falando do nome por questão de ética, de respeito, né? Mas eu acho que ninguém esse companheiro. Ô Jesus, ô pastor Sérgio, pode contar comigo. Eu estou pronto para dirigir a oração. O ciclo de oração, que dia que é a campanha? Ele ficou crente. Só que lá no deserto Deus se manifesta a Moisés. Aí eu vejo mais uma vez Deus trabalhando através das coisas pequenas e insignificantes, através de uma sarça. Aquela sarça queimava e não se consumia, e Deus bradou: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu está pisando é santo. E Deus fala com Moisés, e Moisés ali tem uma comunhão sobrenatural com Deus. Mas o que me chama a atenção nesse diálogo, o que me chama a atenção quando Deus fala com Moisés, é que Moisés disse no capítulo 4 de Êxodo, ele fala assim: Senhor, eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim e me fez essas promessas. Por que Moisés disse: Senhor, eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim e me fez essas promessas? Porque Moisés não tinha um testemunho de cristão. Moisés vivia uma vida torta de qualquer jeito, de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele era pesado de boca, então ele não tinha um testemunho. Ninguém acreditava nele, ele deixou bem claro: ninguém vai acreditar que o Senhor apareceu para mim. Tem tanta gente aí, por que o Senhor apareceu para mim? Ninguém vai acreditar. Só que tem um detalhe: Moisés teve um encontro com Deus lá no deserto. E quem tem um encontro com Deus, a vida dele é transformada. Quem tem um encontro com Deus, a vida dele é mudada. Quem tem um encontro com Deus, ele está preparado para viver o sobrenatural de Deus, para viver as promessas de Deus, para viver a chamada de Deus. É impossível viver a chamada do sobrenatural e viver a presença de Deus se não tiver um encontro com Ele. O encontro com Ele gera transformação, o encontro com Ele gera mudança, o encontro com Ele transforma a vida do homem. Tem gente que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou na vida dele. Mas essa manhã eu acredito que você vive o Evangelho, porque o Evangelho entrou na tua vida e transformou a tua vida. O hino que os jovens cantaram, não sei quem canta esse hino, eu acho que eu nunca tinha ouvido esse hino, forte, poderoso demais, né? Forte, estão querendo destruir de todo jeito a igreja, estão querendo destruir de todo jeito a família, estão querendo acabar de qualquer maneira. Eu me lembro quando eu me converti, eu acho que o pastor Sérgio também viveu muito essa época lá no Brasil. Eu vivia com o pastor Benedito lá em Cáceres. O pastor Benedito era uma doutrina muito forte, eu ficava analisando. Ele disciplinou pessoas que andavam de bicicleta, que tomavam Coca-Cola. Só que tem um detalhe, alguém olha isso hoje e fala: isso é um absurdo, isso é um jugo, isso é um absurdo. Só que eu não conheço um obreiro que passou debaixo da tutela, que passou pelas provações, que foi ensinado, preparado, que se perderam no meio da caminhada.
Eu não conheço ninguém, porque hoje nós estamos vivendo uma geração Nutella, o negócio apertou um pouquinho, ele não pode chamar a atenção dele, que ele já está procurando outra igreja, vai congregar, e meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que tudo quanto é igreja, ele já passou e não dá certo nenhuma, aí o culpado é a igreja, o culpado é ele, não é a igreja não, ele que é o problema, ele que está... Mas essa manhã é manhã de poder de Deus, de encontro com Deus, é manhã de transformação. Eu me lembro que o pastor Benedito foi consagrar um diácono para a igreja, irmão. Olha que jovem, tá vendo? E hoje as leis, até no Brasil, aqui em todo lugar, qualquer coisinha não é processo, qualquer coisinha é processo. A indenização, ele foi consagrar um diácono para a igreja. Isso aqui é muito forte. E ele falou assim, para o diácono, para ir 6 horas da tarde na igreja, o culto começava às 7. E ele fez um propósito com Deus. Aí ele chegou lá, sentou na cadeira dele, e aqueles bancão de cerejeira bruto lá, que cabe 6 pessoas. Ele falou para o diácono, pega aquele banco lá de trás e coloca aqui para mim. Aí o diácono foi lá, aquele calorão do Mato Grosso. Quem é Mato Grossense aí? Os mineiros dão glória aí, porque eu amo vocês também. Cadê os mineiros? Aí, tem. Eu sei que tem. Aí ele pegou aquele bancão de cerejeira, colocou no ombro. Aí ele chegou lá, pastor Israel, e colocou o banco lá onde ele mandou. Aí o pastor olhou e falou assim, não gostei daquele banco lá não. Pega aquele banco e coloca lá do outro lado. Ele pegou o banco de novo e foi lá. Aí colocou o banco lá. Aí o pastor falou, não, irmão, não tá bom não. Põe lá fora, lá no meio lá para mim, lá naquele lugar. Ele pegou o banco e foi lá para fora da igreja. O propósito do pastor era até 7 horas. Quando dava 7 horas, se ele não tivesse murmurado, ele era separado para o diácono naquele dia. Se ele murmurasse, perdia a benção. Aí ele pegou o banco, quando deu 10 para 7, ele estava suado, cansado. Aí ele pegou o banco, estava nervoso, bateu o banco no chão assim e falou assim, o senhor decide onde que eu coloco esse banco, que eu não sou burro de carga não. Aí o pastor falou para ele, então você vai sentar no último banco, você está proibido de sentar aqui na frente. Lá no último banco, tira a gravata e fica no último banco, porque você não serve para ser cooperador meu. Só que todas as pessoas que passaram por essas provações, valoriza. Eles dão valor naquilo que Deus fez para eles. Eu me lembro daquela época, que eu acho que tem gente dessa época aqui, eu acho que tem, eu não sou tão antigo assim não, eu acho que tem. Eu lembro naquela época que quando a jovem ia para o colégio com a saia, os meninos deitavam debaixo das poltronas, das cadeiras, para ficar olhando e ficava tirando sarro, vivia isolada. Meu irmão, você não sabe o que é bullying não. O que muitas mulheres de Deus que hoje estão aí, esposa de pastor, missionária, muitas pessoas que estão, passou não. Passado e alguém falar, a crentinha aí, viver isolada, apontando, todo mundo zombando, tirando sarro, mas está lá à frente, chega de noite no culto, está dando glória, falando línguas estranhas, Jesus batizando no culto de terça-feira, na escola dominical, cheio do poder. É a graça de Deus é quem sustenta a nossa vida. O menino era discriminado porque não podia jogar bola, porque não podia usar um shopping, e estava lá, e é o crentinho aí. Aí mudou. Era protestante, aí mudou. Olha o protestante aí, esse é protestante. Aí falava que é rebelado da igreja católica, é o protestante. Aí mudou, aí não era protestante, mas é crentinho, olha o crentinho aí. Olha o crentinho aí. Esse aí é o crentinho, a crentinha é assim ou não é? Olha aí, aí daqui a pouco mudou. Aí o negócio foi modernizando, aí passou para os evangélicos. Ela é evangélica, ele é evangélico, já virou moda colocar no currículo lá, vou colocar aqui no currículo aqui. Eu estou meio desviado, vou na igreja cada 60 dias, mas vou colocar que eu sou evangélico para me dar peso, para me dar moral. Eu sou evangélico. Aí agora estão tal dos gospels, gospel é o gospel, cantor gospel, pastor gospel, pregador gospel. E eu quero dizer para você nesta manhã que eu ainda continuo protestante. Eu ainda continuo protestando contra o pecado. Eu ainda continuo protestando contra a mentira. Eu ainda continuo protestando contra o homossexualismo, lesbianismo, contra o sexo fora do casamento, contra a macumbaria, contra a feitiçaria, contra a mentira, contra o pecado. Tem protestante aqui nessa manhã? Tem alguém que ainda continua protestando? Tem alguém. Deixa o evangelho entrar na tua vida, porque quando o evangelho entra, ele muda. Quando o evangelho entra, ele transforma. Quando o evangelho entra, ele liberta. O evangelho entrou na vida de Moisés, ele foi transformado pelo poder do evangelho. Só que ninguém acreditava na vida dele, ninguém acreditava na recuperação dele, mas quando o evangelho chega, muda a vida do homem. Quem foi mudado pelo poder do evangelho, da palavra, pode adorar ele essa manhã. Ele diz, eles não vão acreditar em mim que o Senhor apareceu para mim e me fez essas promessas. Aí Deus diz, o que você tem na mão? Ele diz, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. O que Deus disse? Lance a vara no chão. Ele lançou aquele cajado no chão e a Bíblia diz que ela se transformou em uma serpente. Capítulo 4 de Êxodo. E a Bíblia diz que Moisés fugia dela.
Aí Deus manda Moisés pegar no versículo 4, Deus manda Moisés, capítulo 4, versículo 4, Deus manda Moisés pegar a serpente. Eu já vi várias pessoas pegar a serpente. Todas as pessoas que pegam a serpente, pegam na cabeça. Porque se pegar na cauda, ela vai dar o bote e vai picar. Há poucos dias mesmo, agora nós estávamos lá no Rio Paraguai. Ei, pastor Hermes, é forte Brasil. Eita glória. Estava no Rio Paraguai pescando, pegando aqueles douradão bonito, rapaz, que você viu na foto, só na foto. Não sentiu nem o cheiro, só viu na foto. Pegando aquele dourado. Aí tinha uma cascavel. Tem um irmão nosso lá por nome de Neusilei, Gauchinho, o apelido dele. Tá? O pastor Jorge Dan estava junto também. E nós estávamos lá. E daqui a pouco apareceu aquela cascavel. Eu falei, uma cobra aí. E já peguei um pedaço de pedra e falei, vou esbagaçar a cabeça dela. Ele falou, não, para aí que eu vou pegar ela. Eu falei, você está doido, rapaz? Pegar a cobra. Jesus mandou pisar, esbagaçar, matar, amaldiçoar desse trem aí, você vai pegar. Vou pegar. Eu falei, não pega não. Ele foi lá e rapidinho, pegou na cabeça dela. Eu falei, rapaz, tu é doido. Joga ela pro chão que eu quero meter a pedra e meter o pé na cabeça dela. Porque a Bíblia manda pisar, esbagaçar, é amaldiçoado. E ele pegou na cabeça da cobra e ela fazia com o chucai dela. Eu falei, você está doido, moço? Então, todas as pessoas que pegam uma serpente, pegam na cabeça. Se pegar na cauda, vai ser ferido, vai ser machucado. Só que sabe o que Deus disse para Moisés? Esse Jesus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Olha só que lição poderosa. Deus disse para Moisés, pega na cauda da serpente. Ele pegou na cauda da serpente e ela se transformou em uma vara, em um cajado novamente. O que Deus estava dizendo? Não foi por acaso que Deus mandou Moisés pegar na cauda da serpente. Ele estava dando uma lição, até para os dias de hoje. Ele estava dizendo, Moisés, você não pode pegar na cabeça da serpente. Você não tem condições, você não pode pegar na cabeça da serpente, porque você matou um egípcio, você enterrou ele na areia, você cometeu um homicídio, você é pecador, você é homicida. Então não toca na cabeça da serpente, deixa a cabeça da serpente invicta, deixa a cabeça da serpente intacta, porque vou enviar meu filho Jesus, nascido de uma virgem, ele é santo, ele não vai cometer nenhum pecado, ele vai pisar na cabeça da serpente, vai levantar um povo em bride para adorar meu nome, Moisés. Quem faz parte desse povo aí? Quem faz parte desse povo? Quem faz parte desse povo aí pode adorar ele. Não toca na cabeça da serpente, porque meu filho vai fazer isso. Deixa a cabeça da serpente intacta. Nós olhamos para a Bíblia, irmãos. Nós olhamos para a Bíblia e não encontramos nenhum homem com poder, autoridade para pisar na cabeça da serpente, para ter poder sobre a morte. Nós olhamos e encontramos um homem por nome de Sansão. Quem é Sansão? Conhecido como símbolo da força. Com a queixada de jumento ele feriu 1000 filisteus. Ele pegou os portões de Gaza com 1,5 toneladas, 1.500 quilos, como se fosse uma palha, jogou ribanceira. Um homem dotado de uma força sobrenatural. Só que ele caiu nos braços de uma prostituta e perdeu toda a sua valentia, todo o seu vigor, toda a sua força. Olhamos para Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu um homicídio também, um adultério, não teve condições de pisar na cabeça da serpente. Olhamos para Salomão, símbolo da sabedoria. Possuiu mulheres estranhas, não teve condições de pisar na cabeça da serpente. Por quê? O diabo não respeita a posição financeira, o diabo não respeita dólar no bolso, o diabo não respeita diploma universitário, o diabo não respeita casa, não respeita carro, o diabo não respeita a posição, não respeita a faculdade. Mas se tem uma coisa que Satanás respeita, é um crente cheio do poder e da unção de Deus. Aonde ele passa, o diabo sai da frente, ele passa por cima. Quem está entendendo? É o poder da unção de Deus, é o poder da unção, é o poder da unção de Deus. Nós olhamos para a Bíblia, não tinha um homem sequer que tinha poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente. Aí eu fico olhando para Isaías. Isaías foi o profeta que eu acredito que mais perturbou o inferno. Aquele lá podia dizer que era perturbador do inferno, porque ele é conhecido como um profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito do seu nascimento. Capítulo 7, versículo 14, ele diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será chamado Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Passou-se mais um pouquinho de tempo, Isaías profetiza novamente, agora ele bombardeia o inferno no capítulo 9, versículo 6, dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No capítulo 53, ele bombardeia o inferno, ele fala detalhadamente a vida, a vinda e o sofrimento do Messias. Ele fala detalhadamente no capítulo 53, é muito poderoso. Ele diz a partir do versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou aos braços do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nenhuma, formosura víamos para que o desejássemos, era desprezado, homens de dores e experimentado nos trabalhos, onde quem o povo maniava o rosto, verdadeiramente ele
tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz, e pelas suas pisaduras a igreja é sarada. Quem foi sarado pelo sacrifício de Jesus no Calvário? Ele bombardeou o inferno. Passou-se aproximadamente 786 anos desde que Isaías profetizou no capítulo 7, versículo 14. Cumpriu no capítulo 1 de Mateus, e versículo 18 a seguir, que diz: ora, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi assim: estando Maria despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito do Senhor. Então José, como era homem justo e temente, tentou fugir secretamente para não infamar, mas o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, não temas receber Maria como a tua esposa, porque o que está gerado nela é obra do Espírito Santo. Vai nascer um menino e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o meu povo dos seus pecados. Versículo 23, tudo isso aconteceu para se cumprir tudo quanto Deus disse pela parte dos profetas: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, seu nome será chamado Emanuel, que é traduzido Deus conosco. A promessa de Deus estava de pé, a promessa de Deus estava viva. Aí a Bíblia nos revela que Jesus, com apenas 12 anos de idade, ele confundiu os cientistas, ele confundiu os astrólogos, ele confundiu os estudiosos. Os doutores daquela época eram impactados pela sabedoria do menino. Aonde ele passava, todos admiravam com aquela sabedoria. Jesus inicia o seu ministério esse que eu disse no início desta palavra, marcado pelos sinais, marcado pelos milagres. Primeiro milagre que Jesus operou, capítulo de número 2 de João, lá em Caná da Galileia, Jesus foi convidado para um casamento, e tudo estava acontecendo conforme havia projetado. Observe bem, Jesus escolheu justamente um matrimônio para operar o primeiro milagre, porque a família é um projeto de Deus. Deus fez esse projeto lá no Éden, e até hoje esse projeto de Deus. Nós estamos vivendo em uma época tão difícil, que há poucos dias atrás eu ouvi lá no Brasil, o presidente nosso do Brasil, num do seu discurso, dizendo: nós temos que acabar com esse discurso da família. A família tradicional tem que acabar, é um discurso atrasado, está prejudicando a evolução. Tem que acabar, irmãos, é com o pecado, tem que acabar é com o adultério, com a prostituição, com o homossexualismo, com o lesbianismo, tem que acabar é com o roubo, tem que acabar é com a fila do SUS, tem que acabar é com a roubalheira, tem que acabar é com as fraudes. Mas a família é um projeto de Deus, e projeto de Deus não tem ninguém que consegue destruir. A tua família é um projeto de Deus. Jesus escolheu uma família para operar o primeiro milagre. E quando Jesus transforma água em vinho naquele casamento, a Bíblia nos revela que quando Jesus transforma água em vinho, uma multidão passou a acompanhar ele pelo caminho. Os discípulos passaram a acreditar nele. E aonde ele passava, milagres acontecia de todas as maneiras. A Bíblia diz que os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os leprosos eram purificados, os endemoniados eram libertos. Aonde Jesus passava, algo grande acontecia. Mas o que me chama a atenção no ministério de Jesus foi quando ele entrou no templo, ele abriu o livro e ele começou a ler capítulo 4 de Lucas e versículo 18. Ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a pregoar o ano aceitável do Senhor, a dar vista aos cegos, a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade todos os oprimidos do diabo. Uma das obras que me encanta das mãos de Jesus é uma obra de libertação. É quando Jesus vai lá na calçada, pega o drogado, viciado, liberta ele, transforma e levanta como pregador da tua palavra, do teu evangelho. Uma das obras mais lindas que eu acho da mão de Jesus é quando ele vai lá no prostíbulo, pega a prostituta, transforma ela, lava com teu
teu sangue e faz dela um instrumento poderoso na tua mão. Uma das obras mais lindas que eu acho da mão de Jesus é uma obra de libertação. É quando ele vai lá no Vaticano, pega o padre, tira a batina dele, dá uma família para ele e ainda coloca ele para pregar o teu evangelho, para anunciar que Jesus salva. Uma das obras mais lindas que eu acho da mão de Jesus é quando ele entra no Vaticano, pega a freira, lava ela com teu sangue, dá uma família para ela, faz mãe de família, ainda coloca no ciclo de oração para louvar, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Uma das obras mais lindas que eu acho da mão de Jesus é quando ele pega o macumbeiro, que ninguém mais acredita nele, transforma ele, liberta e faz um pregador do evangelho. Quem foi alcançado por uma obra de libertação? Eu fui liberto pelo poder do nome de Jesus. É uma das obras mais lindas que eu acho da mão de Jesus, quando ninguém mais acredita. Às vezes até nós que somos cristãos vemos alguma determinada situação que nós pensamos, meu Deus, isso aí não tem mais jeito. Nós pensamos lá no fundo do nosso pensamento, só Deus, só Deus, só Deus. Nós sabemos que é só Deus, que os recursos se esgotaram. Eu me lembro que eu estava pregando em São Paulo, no Brás. Eu conheci um pastor por nome de José Fernandes. Ele pastoreia uma igreja, uma comunidade de africanos, só africano. Tem mais ou menos umas 300 pessoas, uma igreja muito grande, com muita gente. E ele é o único branco que tem lá. E eu preguei naquela igreja, foi uma experiência muito linda que Deus me deu ali, muito forte. Depois do culto, nós fomos almoçar e ele contando o testemunho dele, eu chorei demais. Ele disse, pastor, eu era presbítero da igreja, eu era muito bem sucedido. Eu tinha empresa, pregava o evangelho, orava, tinha uma vida muito abençoada. E a minha esposa não era evangélica, nunca se decidiu. E ela me traiu com o tesoureiro da minha empresa. E se isso não bastasse, eles fizeram um documento e tiraram tudo que eu tinha. Eu fiquei sem nada. Eu fui morar debaixo do viaduto. Ele diz assim, eu fiquei durante 7 anos debaixo do viaduto. E a minha esperança era, pelo menos no último dia, no último momento, entregar minha vida para Jesus. Porque todo desviado, ele sabe que se ele morrer desviado, ele vai para o inferno. E lá no fundo, ele tem o desejo, nem que for na última hora, Deus vai ter misericórdia de mim, Deus vai me ajudar. Ele sabe que ele vai para o inferno. E ele diz assim, nem que fosse na última hora, eu sempre falava, Deus, não deixa eu ir para o inferno. E de repente ele estava debaixo do viaduto, passou um grupo de irmãos. E tinha um diácono ali, ele quis se aparecer, se apresentar e fez um discurso, usando aquele homem que estava na calçada. E disse, está vendo esse homem aqui? Esse homem era um presbítero da igreja. Esse homem era um pregador do evangelho. Esse homem era rico, mas olha a situação dele. Deus abandonou ele, Deus rejeitou ele, Deus vomitou ele é rejeitado por Deus. Olha a situação de miséria que ele vive. Porque tem gente que parece que é juiz. Ele aponta o dedo para todo mundo. Aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno. Aquele errou, aquele pecou, aquela pecou. Parece que é juiz. Deixa eu dizer. O único que tem poder para arrancar o homem do inferno e colocar no inferno se chama Jesus de Nazaré. Foi ele que morreu na cruz. Está entendendo? É o único que tem poder para colocar o homem no inferno e arrancar do inferno. E aquele irmão disseram, não, ele está rejeitado, ele está abandonado. E saíram. Quando saíram, ele disse, já que Deus me abandonou, já que Deus me rejeitou, eu tinha uma esperança de voltar para Jesus no último momento, mas não tem mais jeito para mim, então eu vou tirar minha vida. Pelo menos eu acabo com o meu sofrimento aqui. Ele se levantou e ele pensou, eu vou me jogar debaixo do primeiro carro que vier com uma velocidade considerável, eu vou jogar debaixo do carro e vou me suicidar, vou tirar minha vida, pelo menos acaba o meu sofrimento aqui. Ele se levantou e ele começou a caminhar e passou a primeira quadra, a segunda, a terceira, a quarta, ele foi olhando e não veio nenhum carro em alta velocidade para ele se jogar debaixo, para ele se suicidar. E conforme ele começou, ele continuou caminhando para arrumar um jeito de suicidar, tirar a sua vida. Ele passou em frente de um terreiro de macumba, estava acontecendo um trabalho, o macumbeiro estava batendo os tambores, invocando os demônios. Ele disse, já que eu não consegui me matar, tirar minha vida e Deus me rejeitou, então eu vou entregar minha alma para o diabo. Quem sabe o diabo me leva logo, eu vou lá entregar minha alma para o diabo. E ele entrou dentro daquele terreiro de macumba e sentou num banco lá no campo. E o macumbeiro batendo os tambores, invocando os demônios. Os macumbeiros começaram a invocar os demônios. Passou 10 minutos, os demônios não manifestavam. Passou 20 minutos, meia hora, 1 hora e meia. Depois de 2 horas, os macumbeiros batendo os tambores, invocando os demônios. E aí os macumbeiros começaram a beber cachaça e fumar charuto. Ele disse que começaram a cortar o corpo com gilete e fazer sacrifício, entregando sangue para o diabo, dizendo porque o diabo não se manifestava. De repente um daqueles macumbeiros foi possesso por um espírito maligno, e ele foi correndo até aquele homem, chegou nele e disse, é esse homem, tira ele daqui, enquanto ele estiver aqui nós não temos poder de manifestar, porque esse homem tem uma marca, esse homem tem um sinal, ele foi comprado pelo Todo-Poderoso lá de cima, enquanto ele estiver aqui nós não temos poder de manifestar. Deixa eu dizer para você nessa manhã, você tem uma marca, a tua família tem uma marca, a tua casa tem uma marca, você foi comprado pelo poder do sangue, pelo poder do sangue, você tem um sinal, o sangue de Jesus tem poder, o teu filho vai voltar em nome de Jesus, nós vamos clamar, e
ele vai sair das garras de Satanás. O teu filho tem uma marca, a tua casa tem uma marca. Pedro diz: não foi com coisas corruptíveis que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, como prata e ouro, mas fosse com precioso sangue. Quem foi alcançado pelo sangue de Jesus aí, adore a ele, é o sangue de Jesus. Ele se levantou e ele foi procurar uma igreja aberta. A primeira igreja que ele viu com a porta aberta, ele disse: pastor, eu entrei com as duas mãos para cima, dizendo: eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar. O pastor estava pregando, e o diácono me segurou e disse: senta aqui, espera o pastor terminar a mensagem. Ele disse: não, eu quero agora. E o diácono insistia com ele: senta aqui, depois que terminar a mensagem, aí você vai. Ele disse: não, eu quero agora. O pastor viu aquela cena e disse: pode soltar ele. Ele veio correndo no pé do altar, dobrou o joelho, entregou a vida para Cristo Jesus, foi lá, restaurou a vida dele, o ministério dele, e o nome do Senhor Jesus é glorificado na vida dele. Deixa eu dizer, levanta a tua cabeça nessa noite, porque Deus tem poder para mudar a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família. É mentira do diabo que não tem mais jeito para o teu filho, para o teu marido, para a tua casa. É mentira do diabo, é mentira. Deus vai fazer um milagre. Quem acredita no milagre? Quem acredita? Ele vai operar um milagre. Eu sinto a presença de Deus. Alamando que a sé, aonde Jesus passava, a Bíblia diz que ele libertava o oprimido. Aonde Jesus passava, ele curava o enfermo. Aonde Jesus passava, o endemoniado era liberto. Aonde Jesus passava, o leproso era purificado. Aonde Jesus passava, o cego enxergava. Aonde Jesus passava, o mudo falava. Aonde Jesus passava, algo grande acontecia. E a Bíblia diz que pegaram Jesus, prenderam ele, levaram ele ao júri. A Bíblia diz que condenaram ele sem cometer nenhum pecado, sem cometer nenhum erro. Sentenciaram ele a pena de morte, morte de cruz. A Bíblia diz que levaram ele para o madeiro. O soldado romano com um chicote, e naquele chicote tinha na sua ponta uma lança, e conforme aquele chicote batia no teu corpo, ia cortando o teu corpo, e ia misturando sangue misturado com suor, e o seu sangue estava vertendo. Pegaram um madeiro e colocaram sobre os seus ombros. Alguns historiadores dizem que aquela cruz pesava 150 quilos. Outros historiadores dizem que a cruz pesava 120 quilos. Alguns outros historiadores dizem que a cruz pesava 90 quilos. Eu não sei exatamente o peso da cruz, mas de uma coisa eu sei e tenho certeza, que sobre aquele madeiro ele estava levando o meu e o seu pecado, a minha e a sua iniquidade, e nos dando o direito nesta manhã de estar aqui adorando, glorificando e exaltando o nome dele. E ele foi com aquele madeiro para o Gólgota, para o Calvário. A Bíblia diz que crucificaram ele com um cravo, penduraram ele naquele madeiro, de braços abertos, e o teu sangue começou a verter, sangue misturado com suor. Eu acho isso aqui muito poderoso. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, disse: mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava falando de Jesus. Quando o Cristo humano, Cristo poderoso que é humano, se revestir da incorruptibilidade, da imortalidade, quando o Cristo mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí eu chego a uma conclusão: quando Jesus estava crucificado naquele madeiro, e a sua última gota de sangue foi vertida, naquele momento houve um duelo. A morte se apresentou, e quando a morte se apresentou, houve um duelo, porque a Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. Quando a última gota de sangue de Jesus foi vertida, a morte se apresentou e diz: eu vim aqui para te tragar, mas eu não tenho poder contra a tua vida. Eu vim aqui para te ceifar, mas eu não tenho autoridade. A minha missão é esta, a minha função é esta: é tragar, é ceifar, é levar. A morte olhou para Jesus: mas eu não tenho poder contra a tua vida, eu não tenho argumento contra você, eu não tenho força, porque eu levei a filha de Jairo, uma adolescente, e você chegou na casa de Jairo, e a menina ressuscitou e está viva, está viva, está viva. A morte olhou para Jesus
e diz: eu vim aqui para te tragar, eu vim aqui para te ceifar, mas eu não tenho poder contra a tua vida, eu não tenho um argumento contra você, eu não tenho força, eu não tenho autoridade, porque eu levei o filho da viúva de Naim. Estava acontecendo o cortejo fúnebre na aldeia de Naim, você chegou lá, tocou no esquife e o menino ressuscitou e está vivo, está vivo, está vivo. A morte olhou para Jesus e diz: eu vim aqui para te tragar, mas eu não tenho poder contra a tua vida, eu não tenho força contra você, eu não tenho argumento, eu não tenho autoridade, eu não posso tocar na tua vida, porque eu levei Lázaro, já estava morto há 4 dias, com um estado de decomposição, sepultado. Você chegou na aldeia de Marta e de Maria, disse só uma palavra: Lázaro, sai para fora, e ele saiu vivo, ele saiu vivo, ele saiu vivo. A morte olhou para Jesus e disse: eu vim aqui para te tragar, mas eu não tenho poder contra a tua vida, eu não tenho argumento, eu não tenho força, eu não posso tocar em você, eu não posso te ceifar, eu não posso te levar. Então Jesus deu brado e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Ele entregou o espírito na mão do Pai, nem a morte pôde tocar nele. Tragada foi a morte na vitória, nem a morte teve poder sobre a vida dele. Nós usamos a expressão Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, isso é força de expressão, é a mensagem que nós pregamos. Mas ele entregou o espírito na mão do Pai, porque nem a morte pôde tocar nele. O que eu quero dizer nessa manhã: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. O nosso Jesus não está pendurado em um crucifixo, o nosso Jesus não é um coelhinho que eles comemoram no domingo da Páscoa. Não, senhor e não, senhora. O nosso Jesus não está pendurado em um madeiro, o nosso Jesus não está pendurado no nosso pescoço, o nosso Jesus não está nos outdoors da cidade, o nosso Jesus não precisa de 4 homens, 4 cabamachos sair carregando na época de Semana Santa, de procissão pelas ruas da cidade. O nosso Jesus está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Ele vive, ele vive, ele vive. É como diz aquele hino: porque ele vive, posso crer no amanhã. Quem veio adorar um Jesus vivo aqui essa manhã, quem veio adorar um Jesus vivo aqui nessa manhã, ele está vivo. E a Bíblia diz que ele dá o brado. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito poderoso, porque quando ele dá o brado, ele penetra as profundezas, as partes mais baixas do abismo. E a Bíblia diz que ele tira da mão de Satanás a chave da morte, a chave do inferno. Ele toma da mão de Satanás. Ei, o diabo é derrotado, ele perdeu até a casa dele, a chave da casa dele. Todo o poder está na mão de Jesus, tanto nos céus como na terra. Quem pode adorar esse Jesus grande? Quem pode? Está na mão dele o poder, está na mão dele a autoridade. Não precisa temer a morte, porque a chave está na mão de Jesus. Quem acredita que essa manhã é manhã de milagre, fica de pé adorando a ele. Que eu quero orar, eu quero orar esses 10 minutos por você. Alabaca Yosé, Urigaviaçá, Amanduquiná, Alamargovacé, Argaviacé, Piocataca. Ele está vivo, ele está vivo. Estão querendo substituir o cordeiro pelo coelho, mas nós viemos aqui adorar o cordeiro nesta manhã de hoje. Nós viemos aqui adorar o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quem que está aqui nesta manhã, que veio aqui nessa manhã em busca de um milagre de Deus, em busca de um avivamento, de uma cura, que tem uma situação que você entrega na mão de Deus, uma situação física, espiritual, sentimental, um problema judicial, não sei, na família, sai do teu lugar. Eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente que eu vou orar por você. Isso, o grupo de louvor pode preparar que nós vamos fazer um clamor aqui. Venha crendo, irmão, venha crendo, venha acreditando, se entrega, abre o teu coração. Ontem eu chamei todos aqui, eu vou chamar quem sentir no teu coração. Pode vir mais pertinho aqui. Vem que Jesus vai fazer um milagre aqui, a porta vai abrir, um milagre vai acontecer. Está com uma situação pendente lá, entrega aqui no altar, no pé do altar para Jesus aqui. Aleluia. Eu estava falando com o pastor Posidônio é presidente da igreja de Ouro Preto, Rondônia. Essa semana ele está lá em casa, eu estou aqui, ele está lá em casa. Falei para ele: você só passa aí quando eu não estou aí eu dou a chave da casa para ele, ele fica lá. Foi para a conversão geral, vai voltar segunda. Falou: vou ficar mais 2 dias aqui. Eu falei: toma conta do barraco aí. E ele contou algo interessante, pastor Sérgio, que me chamou a atenção, pastor Emerson. Ele disse que caiu alguém possesso de demônio. E ali foi uma luta no meio da igreja, e não saía, ele ficou sem saber o que fazer.
Aí ele estava lá e falou assim, traz aqui, traz aqui. Trouxe no pé do altar. Quando trouxe no pé do altar, o demônio começou a gritar, aí não, e saiu. Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou, pastor Ritelli, eu fui orar a Deus. Eu falei, alguém vai falar que isso aí é idolatria, que é, né, tanta coisa, heresia. Ele foi orar a Deus, porque... Aí sabe o que o Espírito Santo dele falou? Aqui no pé do altar é onde muitas pessoas vêm com seus problemas e entrega tudo na mão de Jesus. Pessoas vêm arrependido, vêm reconciliando, vêm receber o batismo com o Espírito Santo, vêm buscando, vêm adorando. E muitas vezes a maioria dos pregadores itinerantes chama as pessoas aqui. Desde o início da igreja, a Assembleia de Deus foi assim, Daniel Berg, Guneving. Um deles era pastor, era mais calmo. O outro itinerante chamava o povo e orava. É um costume da igreja. Então você vem no pé do altar quebrantado. Depois de uma mensagem poderosa, diz, eu creio, eu te adoro, eu te glorifico. Arrependido, vem buscando o batismo com o Espírito Santo, vem buscando a bênção, vem buscando a presença, a glória de Deus. Então tem uma unção diferenciada quando você se dispõe a chegar no pé do altar. Está entendendo o mistério de Deus aqui nessa manhã? Então vem em nome de Jesus que nós vamos fazer um clamor. Fecha os teus olhos e adore a Ele, glorifica a Ele. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã, manhã de milagre. Se alguém aqui tiver alguma cirurgia marcada, me dê um sinal aí que eu vou orar. Jesus vai tocar e vai fazer a cirurgia. Tem alguém com cirurgia marcada aqui? Tem. Se tiver, eu quero orar por você. Deus me dá autoridade para orar e repreender e Ele te fazer a cirurgia aqui. Se tiver alguém com algum nódulo, tem alguma irmã com algum nódulo no seio, Jesus, quase todos os cultos têm desaparecido, têm queimado. Se tiver, me dá um sinal, me avisa aqui que eu vou orar por você e vai desaparecer na autoridade do nome de Jesus. Pode glorificar, pode clamar, pode adorar. Alamacaciá.